Queridos irmãos e irmãs, entramos neste quinto domingo do tempo da Quaresma, nos aproximamos da Paixão do Senhor, o primeiro domingo da Paixão. Queremos então pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, em nós, junto com a presença de Maria Santíssima, nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meus irmãos, como disse, antigamente, no antigo calendário da Igreja, havia então essa distinção, neste tempo da Quaresma, nos 2 domingos próximos à Sexta-feira Santa, que é este domingo e o próximo, a Igreja celebrava o primeiro domingo e o segundo domingo da Paixão. Na verdade, ainda celebramos, porque a ênfase desses dias é muito mais forte a Paixão do Senhor. Hoje, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, vai trazer o episódio da pecadora perdoada. Na verdade, Jesus se coloca aqui diante desta mulher, ou melhor, ela é colocada diante de Jesus, e Jesus também se depara diante da vida dela, e Jesus não é o juiz, ele está ali ensinando. Jesus está no seu papel profético, ele é o mestre que ensina, ele escreve no chão, depois ele é questionado pelos mestres da lei. Eles usam então a mulher como alguém, um exemplo para Jesus, para ver se Jesus é pego na sua sabedoria. E tentam então fazer uma pergunta capciosa para Jesus. Quem pecou, ou melhor, o que Moisés ordenou que fizesse a tais mulheres, que era apedrejar, você também diria isso? São os mestres da lei que colocam Jesus como juiz. Que dizes tu? Perguntavam isso para o experimentar, ou seja, para o provar, e para terem motivo de o acusar. Mais do que acusar aquela mulher, eles queriam acusar Jesus. Eles queriam que Jesus fosse contra a lei. Mas Jesus em nenhum instante vai contra a lei. Nem mesmo quando lhe questionam sobre o adultério, quando perguntam a Jesus que Moisés também permitiu que despedisse a mulher, dando então a possibilidade do divórcio, Jesus não nega que Moisés tenha dito isto. Ele diz apenas: Moisés fez isto, mas fez por causa da dureza do vosso coração. E a lei não deve ser baseada na dureza do coração, na impossibilidade do homem de cumprir a lei. Não, porque a lei de Deus, a lei autêntica e essencial, ela é plenamente cumprível pelo ser humano. Agora, o ser humano precisa se adaptar à lei, não a lei se adaptar ao ser humano. A lei vem de Deus, é uma lei divina, mas é uma lei para os homens, não é uma lei para deuses cumprirem. Deus nos dá a lei para que seja possível. E é bom colocarmos isso porque estamos num mundo do laxismo, onde não se importam em cumprir os preceitos de Deus, se coloca de uma maneira muito relativa
a lei. Cada um, então, se torna juiz, porque cabe ao juiz a aplicabilidade da lei. O juiz é aquele que conhece a lei e deve aplicar a lei. Aplicar a casos específicos. Ele é o interpretador da lei. Mas Jesus, ele dá pleno cumprimento à lei de Deus. Pleno cumprimento. Então lhe trazem esta mulher. E Jesus se abaixa a escrever no chão. Esse gesto de Jesus já foi muito refletido, questionado, muitas conjecturas se fizeram a respeito disso. O que é que Jesus escrevia? Não parece que fosse tão importante, ao menos a princípio pode-se pensar isso, o que Jesus escrevesse não fosse o próprio evangelista o teria relatado. E a mulher colocada ali como objeto. Então, Jesus escreve para refletir. E Jesus faz então uma pergunta, uma sentença, ou um questionamento. Quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, eles deixaram as pedras. Claro que todos eles pecaram. Nós sabemos também, irmãos, que os profetas no Antigo Testamento mostraram a relação de Deus com o povo como se fosse uma relação matrimonial. Yahvé é o esposo, e é o esposo que é traído. É feita a infidelidade contra ele. Da mesma forma que esta mulher. Então Jesus viu logo nesta mulher o povo de Deus, o povo judeu, o povo que havia recebido uma grande promessa, a promessa da terra prometida, da terra da vida eterna, e o povo foi infiel, assim como Oséias, profeta Oséias, vai colocar o povo que é infiel à lei de Deus. Mas Jesus está ali como o próprio Deus e também ele é traído. Tentam colocá-lo à prova. Jesus se iguala àquela mulher. Jesus se coloca próximo dela. Ele passa a escrever no chão e a mulher provavelmente esteja no chão. Jesus se aproxima dela não somente fisicamente, mas Jesus ali como Deus que é condenado pelos homens, ele se coloca na mesma situação. Ele é o esposo que foi traído. Ele é o esposo Yahvé, traído por aqueles a quem ele deu a vida. Ele vem para ensinar, ele vem para ajudar a entrar no caminho da salvação e ele é condenado pelos homens. Da mesma forma, hoje, o nosso mundo relativista coloca Jesus à parte e tantos insultos, tantas blasfêmias recebe o Senhor. Filmes, séries, ensinos, aulas de faculdade, de escola, livros blasfemos, até mesmo dos escolhidos de Deus, dos homens colocados para serem pastores. Jesus entra no relativismo, na ênfase relativista do nosso mundo e colocam a lei acima do homem. No caso desta mulher, colocam a lei também acima dela,
a lei está ali para apedrejá-la e ela é colocada como objeto. Para Jesus, o ser humano não é objeto. Para Jesus, o ser humano é rico, é filho de Deus. Jesus veio para nos salvar. E nesse gesto de deixarem as pedras, eles aceitam então a sentença de Jesus, que agora faz a reflexão como juiz. Então, atire a primeira pedra. Jesus parte para o caso prático e eles estão fazendo conjecturas, estão apenas fazendo uma reflexão com o Senhor, e ele toma a sua postura e diz à mulher: por fim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Veio para dar sua vida, para servir e dar sua vida pelos amigos de Deus, fazer amigos de Deus. Então, meus irmãos, Jesus não quer a infidelidade, nem a infidelidade com Deus, nem a infidelidade entre os homens, mas Ele quer a fidelidade. E Ele vai sofrer sua paixão para nos dar esta vida e para que nós vejamos, para que nós tenhamos plena adesão à sua lei, a lei do amor. Assim, vivamos então esta semana da paixão, esta semana que antecede o domingo de Ramos, e vivamos também nós como Jesus ordenou esta mulher: também eu não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Que não voltemos mais aos pecados antigos, às infidelidades para com Deus, mas, primeiramente em nossas vidas, tenhamos uma conversão sincera. Não busquemos as lavagens dos porcos, como o filho pródigo, mas que possamos adentrar na casa de nosso Pai, e também como esta mulher que virou uma seguidora de Jesus, seguiu a sua palavra, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Que a cruz de Jesus seja a nossa meta, a nossa fortaleza, o nosso abrigo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.